A criança perde referências. Quando os pais não colocam limites, a criança fica sem parâmetros para saber o que ela pode e o que ela não pode. Olá, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, você está no meu escritório. Você já deve ter ouvido por aí a ideia de que hoje em dia os pais não conseguem colocar limites nos seus filhos. Provavelmente você já deve ter ouvido essa ideia por aí e junto com ela outra percepção, a ideia de que por essa dificuldade dos pais de colocarem limites aos seus filhos, as gerações futuras cresceriam hedonistas, preguiçosas, indisciplinadas, incapazes de lidarem com a lei, com a ordem. Essa é uma visão excessivamente moralista, excessivamente pedagógica dessa questão dos limites. De fato, a gente não pode negar que hoje há uma dificuldade de muitos pais em colocarem limites aos seus filhos, em praticarem uma educação com algum grau de disciplina. Muitos pais têm muita dificuldade para fazerem isso. Mas as consequências desse processo têm muito mais a ver com certos prejuízos à saúde mental das crianças que não são imaginados por quem fica pensando apenas que uma educação sem limites vai gerar crianças indisciplinadas, hedonistas e preguiçosas. Quem nos ajuda a entender as consequências prejudiciais de uma criação sem limites para a saúde mental das crianças é a psicanalista Melanie Klein, no texto O Nosso Mundo Adulto e as Suas Raízes na Infância, um texto de 1959, em que a Melanie Klein está expondo vários aspectos da sua teoria para o público leigo. E aí, em um dos pontos desse texto, a Melanie Klein fala sobre as consequências prejudiciais de uma criação sem limites. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Um dos aspectos interessantes que a Melanie Klein aponta é o fato de que as crianças, quando criadas num ambiente com excessiva liberdade, elas podem acabar desenvolvendo um sentimento de culpa. Por que esse sentimento de culpa? Porque as crianças percebem que, na verdade, o excesso de liberdade do qual elas estão gozando naquele momento é fruto não de uma decisão deliberada dos pais. Dificilmente você vai encontrar pais que decidem conscientemente criar seus filhos sem limites. O que acontece na maioria das vezes é que os pais não conseguem colocar limites. Eles se sentem inseguros, eles ficam com medo de estar prejudicando a criança, eles sentem culpa quando porventura aplicam um limite e a criança vem a chorar, a criança se sente mal. E aí o que acontece? A criança goza daquela liberdade, só que ela consegue perceber, e as crianças têm uma facilidade para detectarem emoções, elas conseguem perceber com muita clareza que aquela liberdade da qual elas estão usufruindo é resultante da angústia dos pais. Então, ela acaba se sentindo culpada de estar usufruindo daquela liberdade. Ela sente que ela está explorando os pais, porque a criança nota o olhar angustiado, o olhar inseguro deles por não conseguirem colocar os limites. Então, essa é uma primeira consequência, a geração de um sentimento de culpa na criança pelo fato de estar usufruindo de uma liberdade que não é autêntica. É uma liberdade que só está presente em função da angústia dos pais, da dificuldade dos pais de colocarem um limite. Além disso, segunda consequência, a criança perde referências. Quando os pais não colocam limites, a criança fica sem parâmetros para saber o que ela pode e o que ela não pode. Isso vai deixando a criança insegura, porque ela se sente perdida. A gente só consegue ter direção, a gente só consegue saber para onde a gente está indo quando existem limites. Se você está num campo completamente aberto, se você está num deserto, por exemplo, você não sabe onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste ou oeste, você não sabe
qual é o caminho que você tem que seguir, porque não existem limites, não existem parâmetros. Então, os limites, embora restringam a nossa liberdade, evidentemente, né? Se eu tenho uma estrada, por exemplo, né? Essa estrada ela possui limites, né? Do lado esquerdo, do lado direito, ela possui limites. Esses limites, claro que me restringem, eu só posso andar naquela estrada, eu não posso andar para além dos limites. Por outro lado, quando esses limites existem, eu sei o caminho que eu posso seguir. Para os pais que imaginam que para a criança vai ser muito doloroso não poder fazer certas coisas, saibam que é muito pior, no sentido de que a criança se sente muito mais angustiada quando ela não sabe o que ela pode fazer. Eu só sei o que eu posso quando sei também o que eu não posso. Limite é restrição, mas ao mesmo tempo é contorno. Quando os pais proíbem a criança de fazer certas coisas, eles estão ao mesmo tempo dizendo: isso você não pode, mas aquilo você pode. E isso vai servindo para a criança como um parâmetro do que ela pode fazer. Isso vai dando segurança, vai tirando a criança de um estado de desorientação. Agora, a Melanie Klein também fala de algumas consequências prejudiciais que ocorrem do lado dos pais. Ou seja, uma criação sem limites não produz efeitos negativos apenas nas crianças, mas também nos pais, e aí, indiretamente, isso vai afetar as crianças também. Ela diz o seguinte, que os pais podem começar a desenvolver ressentimento em relação à criança. Sim, por quê? Porque eles não conseguem colocar os limites, a criança vai usufruir dessa liberdade, ainda que se sentindo culpada por se sentir explorando os pais, mas ela vai usufruir dessa liberdade. E do lado desses pais que não conseguem colocar os limites, pode acontecer o desenvolvimento de um ressentimento, porque eles vão se sentir manipulados pela criança. Para se defenderem da consciência de que são eles que não estão conseguindo colocar os limites, muitos pais podem começar inconscientemente a pensar o seguinte: o problema é essa criança, ela que não aceita limites. O problema é com esse monstrinho que está me explorando, que está me manipulando. Então, isso pode levar os pais a desenvolverem um certo ódio, um certo ressentimento pela criança, que vai se manifestar em algum momento, de alguma forma. Isso pode levar, inclusive, os pais a inconscientemente se afastarem da criança. Então, você percebe? Quando a gente faz uma análise psicanalítica de algum fenômeno, quase sempre a gente vai na contramão do senso comum. O senso comum imagina que uma criação sem limites vai gerar pequenos monstrinhos hedonistas. E o que a psicanálise mostra, no final das contas, é que há prejuízos muito mais significativos e muito menos óbvios. Do lado da criança, o desenvolvimento de um sentimento de culpa por estar explorando os pais, a sensação de insegurança, de desorientação, a sensação de estar perdida porque não tem referências do que pode e do que não pode. E do lado dos pais, a Melanie Klein diz, pode-se desenvolver um ressentimento em relação à criança. Não conseguindo colocar limites, os pais podem se sentir explorados e isso gerar neles um ódio, um ressentimento e fazê-los, inclusive, até se afastar da criança. Ah, Lucas, o que fazer então? O que os pais devem fazer, esses pais que enfrentam essa dificuldade, que não são poucos? Muitos pais enfrentam essa dificuldade atualmente. A gente passou de uma criação excessivamente disciplinadora, excessivamente proibitiva, e passamos hoje para uma criação sem limites, com a dificuldade de muitos pais em colocarem uma disciplina mínima sobre os seus filhos, de exercerem uma autoridade mínima sobre as suas crianças. O que fazer nesse caso? Para os pais que estão nessa situação, o que eles deveriam fazer? Eu acho que a solução não passa por cursos, por treinamentos de como educar os filhos, de como colocar limites aos filhos. Todos esses treinamentos, gente, isso só afeta a dimensão superficial do problema. A dificuldade desses pais em colocarem limites tem a ver com as suas próprias questões inconscientes.
com a relação que eles tiveram com os seus respectivos pais. Então, nesse sentido, para aqueles que têm uma dificuldade grande com essa aplicação dos limites a seus filhos, eu sugeriria honestamente a procura de uma psicoterapia, especialmente uma psicoterapia de orientação psicanalítica, para que eles possam ter a chance de reverem, reavaliarem, investigarem, analisarem as suas questões inconscientes e, sobretudo, a relação com os seus respectivos pais. Bom, e se você ficou até o final desse vídeo, eu suponho que você goste de psicanálise. E se você gosta da psicanálise, você precisa fazer parte da Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade online que eu criei, onde os membros têm acesso a uma aula semanal, uma aula toda segunda-feira às 8 horas da noite comigo. Tem acesso também às gravações de todas as aulas anteriores e mais uma série de conteúdos exclusivos. Se você gosta de psicanálise, se você busca uma formação teórica em psicanálise de qualidade, com rigor, com profundidade e ao mesmo tempo com didática, simplicidade, clareza, você precisa fazer parte da Confraria Analítica. Para se tornar um assinante da Confraria é muito simples, você paga apenas o valor de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo, é só R$ 39,99 por mês. Qualquer outro grupo de estudo, seminário do qual você vai participar, você vai desembolsar um valor muito maior do que esse. Eu escolhi oferecer essa formação por apenas R$ 39,99 por mês. Eu gostaria muito que você fizesse parte da confraria para se juntar às mais de 260 pessoas que lá estão junto comigo, estudando psicanálise toda semana e com acesso a diversos conteúdos exclusivos. O link para você fazer a sua assinatura da Confraria Analítica vai estar disponível aqui na descrição, é o primeiro link da descrição, beleza? Quero também divulgar aqui para você os meus e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico, como o próprio nome já diz, o que acontece num consultório de psicanálise. O link para comprá-lo está aqui na descrição também. E o segundo e-book é Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica no formato de e-book. Link para comprar está aqui na descrição também. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que você envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. As pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento, sobretudo os pais. Então eu peço encarecidamente a você, dê o seu like, isso ajuda na propagação do vídeo, faça um comentário, pode sugerir temas de próximos vídeos, mas sobretudo compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É muito importante que essa informação que está sendo colocada aqui chegue ao maior número de pessoas possível. Posso contar com você? Então beleza. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.